Fala pessoal, de volta então com os nossos conteúdos de projetos de instalações elétricas. Eu estou com o AutoCAD aqui, com a mesma planta duas vezes aparecendo aqui na tela e o porquê que eu estou com essa planta aparecendo de duas formas diferentes aqui. E eu vou explicar isso melhor no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a importância dos eletrodutos, da distribuição dos condutores elétricos, de uma boa distribuição elétrica. Então fica comigo até o final, que eu vou explicar esse conteúdo na íntegra para você, então vem comigo. Mas como de costume, se você acabou de chegar, é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente, especialmente para você. Aqui eu falo sobre comandos elétricos, projetos de instalações elétricas, automação, CAD Simu, Eletrotec, AutoCAD, Eplo, Solergo, energia solar fotovoltaica e muito mais. É um canal completo para profissionais da área elétrica e para entusiastas, para quem quer entrar na área elétrica. Então, fica comigo, se inscreve se você ainda não deixou o seu like, por favor, clica no joinha aí que não te custa nada, só que ajuda demais o canal. Agora que você já está inscrito, já ativou as notificações, deixou o seu like que não te custou nada, nós vamos falar dessa planta baixa aqui. Então eu tenho primeiramente aqui essa planta baixa, onde eu tenho os cômodos aqui da edificação, sendo um banheiro, uma lavanderia, uma cozinha, uma sala de estar, um quarto e uma garagem, também essa área externa aqui. O que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida? Para separar a arquitetura do projeto elétrico, porque o meu objetivo quando eu vou fazer um projeto elétrico é dar destaque ao projeto elétrico, eu peguei então, coloquei tudo isso daqui numa paleta de cores na 252, que é um tom de cinza mais claro assim, para não destacar tanto a parte da alvenaria, a parte da infraestrutura da casa, mas sim a parte elétrica, tubulação, fiação, que é o que nós vamos trabalhar aqui, tá legal? Então eu vou desativar alguns layers aqui só para a gente começar a entender como que ficou a nossa distribuição. Vou desativar os textos aqui, vou desativar a simbologia elétrica e também os eletrodutos. Então, a nossa planta, ela está num primeiro momento assim. Quando eu faço a distribuição dos pontos de luz, o meu objetivo é centrar os pontos de luz dentro dos cômodos. E cômodos maiores, onde precisam de mais de uma iluminação, eu vou fazer a divisão dessa iluminação de acordo com o tamanho do meu ambiente. E para isso nós utilizamos as regras da NBR 5410. Quando eu coloco aqui no arquivo simbologia para mostrar aqui, né, a parte de simbologia da arquitetura, então eu já coloco os pontos de luzes aqui, né, os interruptores e também as tomadas baixas, tomadas médias e tomadas altas, onde se faz necessário. Se nós observarmos aqui, ó, na cozinha, por exemplo, que é esse cômodo aqui, eu não tenho nenhuma tomada baixa. E na sala eu tenho tomadas baixas e poderia ter tomadas médias também. E na garagem eu também não tenho tomadas baixas, só tenho tomadas médias. Só que a ideia agora nesse vídeo não é falar dos critérios da norma, mas sim falar um pouco mais sobre os eletrodutos. Eu quero dar uma ênfase maior para os eletrodutos. Se nós observarmos aqui nessa planta, quando você está construindo uma edificação, qual que é a importância de entregar esse projeto aqui para o pedreiro? E quando eu falo entregar esse projeto aqui para o pedreiro, você não vai colocar a fiação. Você vai simplesmente posicionar os pontos de luz, interruptores e tomada, para que ele possa fazer a distribuição dos eletrodutos, caso não seja o eletricista o responsável pela passagem dos eletrodutos, que em muitos casos é o próprio eletricista que tem que fazer isso e até recomendo que seja o eletricista. Aproveita e comenta aqui, se você é eletricista, é você que faz, se você é pedreiro, se é você que faz, ou quem é que faz isso na sua obra. Quando nós colocamos aqui os eletrodutos, vocês vão observar que eu não tenho curvas a 90 graus aqui. Eu evito ao máximo fazer curvas muito acentuadas, né? Curvas de 90 graus. Então as curvas nos eletrodutos são curvas bem abertas. Então eu crio raios aqui para que o eletroduto esteja o mínimo curvado. Só tenha curvas acentuadas onde for estritamente necessário, onde não houver a possibilidade de evitar uma curva de repente a 90 graus. Nós sabemos que trechos de condutos elétricos, né, de eletrodutos, tem que ter uma distância máxima de 15 metros e é reduzida
3 metros a cada curva de 90 graus. Por exemplo, desse ponto de luz para esse interruptor, obrigatoriamente eu tenho uma curva de 90 graus, que é a descida para a caixinha que está a meia altura, a 1,20 m do piso acabado no seu eixo. Então, eu não posso ter os 15 metros aqui. Esse tubo, esse eletroduto aqui, ele tem que ter uma distância máxima de 12 metros, porque foram encurtados 3 metros de acordo com a curva de 90 graus. Tá legal? Isso para facilitar a passagem dos meus condutores elétricos. Outro ponto importante é saber a seção transversal do eletroduto, ou seja, o diâmetro interno do eletroduto. E quando nós trabalhamos com eletroduto, tem sempre uma dúvida, é diâmetro interno, é diâmetro externo? Quando eu falar de um eletroduto de 20 milímetros de área, eu vou estar sempre falando da área útil do eletroduto, porque nós na parte elétrica trabalhamos com a área interna do eletroduto, que é a área útil, que de acordo com a NBR 5410, nós temos uma taxa de ocupação máxima de 40%. E aí, de acordo com a quantidade de condutores que nós vamos passar ali, nós não podemos ocupar mais do que 40% do seu diâmetro total disponível, ou seja, na área interior. Em alguns casos, eu vou passar mais de um circuito dentro do eletroduto. Aliás, na maioria dos casos, eu vou passar mais de um circuito dentro do eletroduto. Outro fator importante que deve ser considerado é o fator de agrupamento. Quando você tem circuitos agrupados, você tem uma troca ali de campo eletromagnético entre os circuitos e você tem aquecimento que vai ocasionar o quê? Na elevação da temperatura e vai dissipar menos calor. Por isso que quando você tem a possibilidade de distribuir mais eletrodutos para não agrupar tantos circuitos, o ideal é que seja feito dessa maneira, porque quanto menor a quantidade de circuitos dentro de um eletroduto, menor será o aquecimento, menor será a correção pelo fator de agrupamento, circuitos carregados, condutores carregados dentro de um único eletroduto. Tá legal? Outra coisa, se nós observarmos aqui, ó, todos os eletrodutos que têm essa linha contínua são eletrodutos ou de parede ou de teto. Já os eletrodutos que estão com esse tracejado aqui são os eletrodutos de piso. Por exemplo, vem do quadro de medição para o meu quadro de distribuição um eletroduto embutido no piso. Então eu tenho aqui, ó, esse trecho retilíneo aqui, ó, ele não pode ter uma distância maior do que 15 metros. Caso haja uma distância maior do que 15 metros, em algum ponto aqui inferior a 15 metros, eu tenho que colocar uma caixa de derivação, uma caixa de passagem, para facilitar a passagem e a inspeção desses condutores. Então, nesse caso aqui, eu não tenho mais do que 15 metros. Portanto, eu não preciso de uma caixa de derivação aqui, uma caixa de passagem. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse eletroduto também é um eletroduto embutido no piso e ele vem por aqui, ó, para energizar essa tomada aqui, para trazer os condutores até esse ponto de tomada meia altura. Então, o restante da distribuição ela é feita toda interligada entre teto e parede. Então, se nós observarmos esse cômodo aqui, ó, eu tenho os eletrodutos que chegam pelo teto, esse é o eletroduto de chegada, e aqui eu tenho os eletrodutos de distribuição. Então, eu tenho um eletroduto de entrada para 4 eletrodutos de distribuição. Um para o interruptor paralelo daqui, outro que vai para esse interruptor paralelo que deriva para outras duas tomadas, e aqui eu tenho 2 pontos de tomada, um ponto de tomada baixo e um ponto de tomada meia altura, que estão derivando desse ponto central aqui do meu ponto de luz. No meu ponto aqui nos meus pontos aqui da garagem, a mesma coisa. Eu tenho 2 pontos de luz, que vão derivar para 2 interruptores diferentes, e outros 2 pontos de tomada também. Na minha sala de estar, 2 pontos de luz, que esse daqui deriva para uma tomada baixa, que deriva para outra tomada pela parede, e a mesma coisa acontece aqui. Enquanto esse ponto de luz só deriva para os 2 pontos dos meus interruptores paralelos e recebe o circuito de alimentação da iluminação e também das tomadas. Se nós ativarmos aqui, por exemplo, os outros layers, o layer de texto e o layer dos condutores elétricos, eu já consigo visualizar aqui, ó, por exemplo, que nesse eletroduto
eu tenho aqui passando 1, 2, 3, 4, 5 circuitos. Então, esse é o número de circuitos que eu tenho passando nesse eletroduto aqui. E depois nós vamos verificar, de acordo com a tabela e aplicando os fatores de correção de agrupamento, se é viável ou não trabalhar com todos esses circuitos dentro de um único eletroduto e, se for, qual deve ser a seção transversal desse eletroduto aqui que está recebendo todos esses condutores. Tá legal? Então, esse é um ponto que nós temos a observar. Nesse outro eletroduto aqui, ó, eu já tenho 3 circuitos passando. Então, aqui eu tenho um condutor neutro, um condutor fase, outro condutor neutro e outro condutor fase, outro condutor neutro e outro condutor fase, mas eu tenho um único condutor de aterramento. A NBR 5410, ela prevê que você tem que ter pelo menos um condutor de aterramento por eletroduto, sempre levando o condutor terra de acordo com o condutor de maior seção dentro do eletroduto. Então, dentro desse eletroduto, se o condutor de maior seção é 2,5, o terra será de 2,5. Se fosse 4 milímetros, seria também um terra de 4 milímetros. Então, ele vai sempre acompanhar a maior seção transversal que passa dentro do eletroduto. Mas, um único condutor de aterramento é suficiente. E aí vai derivando dentro das caixas de ligação, ou mesmo caixas de passagem, para os demais pontos. Então, aqui na iluminação, se eu precisar de um outro condutor de aterramento para aterrar, de repente, um ponto de luz, uma luminária, um ventilador de teto, então eu terei aqui, nesse caso, um condutor que vai derivar do de 6 milímetros para 1,5 milímetro, acompanhando, de repente, aí, a seção transversal da iluminação, como seria, por exemplo, derivando para 2,5 no caso das tomadas. E assim vai seguindo. Aqui nós já temos os pontos de luz com o circuito elétrico, a potência atribuída e o comando referente ao interruptor que vai comandar esse ponto de luz. Se nós observarmos essa arandela e esse ponto de luz, aqui eu tenho o ponto do circuito 1, comando H, ponto do circuito 1, comando C, ambas de 160 watts, comandadas por esse interruptor simples de 2 teclas. Quando eu coloco aqui em destaque os circuitos de distribuição, eletrodutos, simbologia elétrica, é porque eu quero dar uma ênfase maior no projeto elétrico, que é a execução. A planta baixa, ela vem originalmente assim, ó, cada um com seu layer, com a sua cor. Só que nós mudamos a cor para facilitar a nossa projeção. Por que que eu costumo sempre ter mais de uma planta dentro da minha folha de projeção? Eu costumo fazer geralmente de 3 a 4 vezes a planta. Por quê? Um dos projetos eu gosto de ter só os eletrodutos, que é para que o pedreiro ou o eletricista que vai passar os eletrodutos trabalhe só com os eletrodutos. Um outro projeto onde eu tenho, além dos eletrodutos, pontos de luz e interruptores e tomadas, eu tenho também a fiação, que é no caso da distribuição para o eletricista. Um terceiro projeto, uma terceira planta seria então para a parte de VDI, voz, dados e imagem, para a parte de câmeras, alarmes, interfone, pontos de internet. Então, essa parte você tem eletrodutos separados, toda a parte de telefonia, TV, redes. Então, tudo isso você vai ter outro tipo de circuito, né? São circuitos que vão trabalhar com sinais e você não vai misturar com circuitos de corrente alternada. E aí eu posso falar dos circuitos de voz, dados e imagem num próximo vídeo. Mas, se você quer ter acesso a esse tipo de materiais, aos conteúdos exclusivos em AutoCAD, essa simbologia que eu estou mostrando aqui, é só você se tornar membro apoiador aqui do canal. Por apenas R$ 27,00 você tem acesso a esses materiais e outros mais. O link para se tornar membro apoiador está na descrição desse vídeo. Lembrando que eu também estou com vagas abertas para o curso de comandos elétricos, que também está com o link na descrição desse vídeo aqui. Se você quer que eu finalize esse projeto, se você tem alguma dúvida, posta aqui nos comentários, que aí nós vamos dando continuidade a esse projeto. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, até mais e tchau!